Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus da libertação, Deus que quer vida para todos nós, Deus que vai nos oferecer nessa semana, na Semana Santa, a sua ressurreição como referência para a vida, para nos mostrar que é possível sim renascer para a vida, para viver as maravilhas de Deus. Portanto, nos preparando já para a festa bonita, o acontecimento maior da história da humanidade, que é a ressurreição do Senhor, nós queremos, neste nosso programa, procurar entender um pouco mais o tamanho da beleza, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. No domingo passado, nós celebramos, na liturgia da palavra, um encontro muito bonito de Jesus com o cego de Jericó. Como que isso foi bonito? Deus, mais uma vez, quis nos mostrar que Ele é um Deus compassivo, é um Deus que estende a sua mão para os sofredores. E como que isso aconteceu? Certo dia, Jesus caminhava, como de costume. Jesus era um homem do povo, caminhava no meio do povo. Então Jesus, caminhando às margens da piscina de Siloé, que era um lugar muito frequentado por pessoas, a piscina era artificial, né? Já naquele tempo existia a urbanização da cidade. Então fizeram, claro que daquele jeito antigo, do tempo, né? Uma piscina muito grande, chamada Piscina de Siloé. E lá era um lugar de muita movimentação, muitas pessoas passando, né? Conversando, negociando. Os fariseus gostavam muito de frequentar aquele lugar. Por quê? Porque lá tinha gente, né, para serem vistos pelas pessoas, com seus livros provavelmente, para se identificarem, né, como pessoas estudiosas, os homens da lei, os entendidos, os doutores da lei, né? Então Jesus caminhava naquele meio ali. E lá, perto da piscina, havia um cego. Interessante a gente pensar que a cegueira naquele tempo era pior do que hoje ainda. Ser cego, ter a lepra, né? Hoje nós chamamos de hanseníase, né? Mas a pessoa que tinha lepra ou qualquer doença mais complicada, mais crônica, era sinal de que a pessoa, para aquela cultura, para a cultura judaica, que a pessoa era a pessoa castigada por Deus. Achavam, a pessoa que tinha uma deficiência física, por exemplo, eles achavam que aquela pessoa era castigada por Deus, que era um pecado muito grave que aquela pessoa, ou que uma pessoa da família daquele doente tinha cometido. Uma cultura muito pobre, né? Muito contrária à cultura que Jesus veio nos dar, né? Interessante que até hoje ainda tem gente que acha que as doenças são castigos de Deus, ou qualquer contratempo na vida, né? Qualquer insucesso que é castigo de Deus. Não podemos pensar assim. Deus não quer nada ruim para ninguém, não. Deus só quer coisas boas. A pessoa humana, com as suas mãos, com os seus pensamentos, com o seu coração, com as suas posturas, é que às vezes procuram caminhos contrários, né? E aí acontecem coisas não agradáveis a Deus. É claro que tem alguma coisa que a gente não entende, né? Nossa capacidade humana é pequena, nossa dimensão humana é pequena para entender todos os mistérios de Deus. Mas a grande maioria nós entendemos sim, dos sofrimentos que existem em consequência da ação do homem.
É só a gente pensar, é só a gente analisar, né? Mas então, naquele tempo, o povo achava que o cego era um castigado de Deus. E Jesus, naquele movimento todo lá, de fariseu, de muita gente, Jesus percebe o cego. Não era difícil perceber, não, porque o cego estava lá pedindo esmola, mal vestido, né? Enfim, a aparência era fácil de ser entendida no meio dos grandes, né? De pessoas bem vestidas, de fariseus, de doutores da lei, era fácil perceber o cego. Agora, o que me encanta nisso tudo é que Jesus não vai lá bater papo com os bacanas, não. Ele larga este povo e vai lá se encontrar com o cego. Ele escolhe o pequeno, o frágil, o marginalizado para estar com ele. Nos nossos tempos de hoje, existe uma teologia muito bonita, nascida do Vaticano II, da Conferência de Medellín, de Puebla. São conferências que os bispos fizeram na Igreja Católica. Bonita, né? Em 1979, que foi Puebla, Medellín. Enfim, foram conferências que aconteceram e que lá criou-se uma teologia diferente. A opção preferencial pelos pobres e sofredores. Dom Helder Câmara, Dom Luciano Mendes, Dom Paulo Evaristo Arnes e tantos outros bispos aceitaram essa grande proposta, a teologia da libertação. Eu fico pensando, é a teologia profundamente fiel a Jesus. Naquele dia, lá perto da piscina de Siloé, Jesus foi isso. Foi lá no pobre, socorrer, estender sua mão, ser solidário, teve dó daquele pobre que tinha que mendigar para sobreviver. Interessante que Jesus chega lá e faz um gesto interessante. Ele pega cuspe, pega um pouquinho de terra, mistura, passa nos olhos do cego, para que a visão dele fosse restituída. Precisava disso? Não, não precisava. Para Jesus, é só assim, enxerga, a vista voltava. Mas Jesus quis ritualizar isto, quis criar uma celebração, se entendida melhor, né? Para quê? Até para os outros verem, para os fariseus verem, os sábios, os tidos como sábios, verem, né? A presença do sagrado na vida do pequeno, do sofredor. E aí Jesus então passa o cuspe, a lama, na Bíblia fala lodo, barro, passa aquele barrozinho lá nos olhos do cego e ele começa a enxergar. E Jesus manda que ele vá lá na piscina lavar o barro. Coisa bonita, quanta sacralidade nisso aí, quanta presença de Deus, quanta ritualística que tem aí. Nós precisamos sim de experimentar Deus mais na nossa vida, celebrar mais Deus na nossa vida, né? Às vezes a gente passa anos e anos sem pensar nisso aí, nessa necessidade de celebrar Deus. E as celebrações são tantas. Fazer o nome do Pai com fé é ritualizar-se a Trindade, é estar com Deus, é celebrar Deus na vida. De manhã cedo, quando você levanta, né? Antes de pensar, não, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, eu tenho compromisso A, B, C e D e tal. Para um minutinho, celebra o nome do Pai, trace o nome do Pai sobre o seu corpo. Peça a Deus misericórdia, sua presença benfazeja. Como que ser forte, bonito, né? Tá, então naquele dia Jesus vai lá, passa lá o óleo, o barro, e manda que ele vá lá lavar nas águas de Siloé. É preciso então ter essa percepção de Deus. Deus se manifesta a todos nós em muitos momentos da vida, até na criação que acontece, que Deus criou.
na beleza de um jardim, na beleza de uma pessoa, de um ser humano, no gesto da pessoa humana. Deus está aí para se revelar. Nós precisamos encontrá-lo como aquele cego encontrou. E a misericórdia aparece. É interessante a gente pensar também o seguinte, que Jesus poderia ter tido dó só daquele cego. Ah, coitadinho, nasceu cego, cresceu cego, não estudou, porque era cego. Coitadinho. Não, Jesus teve ação. Jesus foi lá, fez um gesto visível, pega o barro, pega a saliva e passa nele. É a ação. Assim também hoje, Jesus espera a ação do seu povo. Você que é católico ou você que é de outra denominação religiosa, não importa, o que Jesus quer de cada um de nós é a ação. Aliás, a palavra oração, está aí, né? Graficamente escrito, ação, né? Na grafia da palavra está ação. Deus quer isso de cada um de nós. Precisamos sim de rezar, mas precisamos também de fazer alguma coisa de concreto, ajudar as pessoas que estão aí precisando. Lembra daquela pessoa que foi pega pelos ladrões e que apareceu um bom samaritano lá e que foi lá e acudiu a pessoa, que teve aquela ação de ir lá? Assim também nós devemos fazer uma oração, ação. Como Jesus curou o cego, como o bom samaritano acudiu aquela pessoa da Samaria, aquela pessoa que caiu lá nas garras dos assaltantes, nós também precisamos de fazer isso, ter ação na nossa vida religiosa, né? Os pequenos incomodam os grandes. Interessante, sempre foi assim, né? Aquele cego, depois de curado, ele começou a falar as coisas de Deus. Que coisa interessante isso. Foi agradecido. Às vezes acontece o contrário, né? Às vezes nós recebemos grandes milagres de Deus, grandes gestos de carinhos de Deus. Esquecemos. No outro dia, às vezes, vou dar um exemplo só, num acidente de carro. Ah, o carro deu acidente, deu perca total, né? Foi Deus que me livrou. Tá, tudo bem, sim, Deus criou, Deus protegeu mesmo. Foi Deus e tal. No outro dia, já esquece de Deus, nem lembra mais. Aí vai preocupar com os negócios, com as coisas e tal, e já esqueceu Deus. Deus fez um grande milagre, mas a percepção não aconteceu, e nem o agradecimento a Deus. Mas aquele cego ficou agradecido, começou a falar bem de Deus, começou a falar da misericórdia de Deus. Aí os fariseus criaram caso, não acharam bom não, porque o negócio dos fariseus era só ler aquelas coisas bonitas, fazer aqueles discursos, aquela coisa e tal, né? E acabava que aquele cego, tão simples, estava fazendo mais do que eles. Aí veio o ciúme. Aí os fariseus disseram-lhe, está lá em João 9:34. Os fariseus disseram-lhe, tu nasceste todo em pecado, a doença, né? Pecado para eles era a doença. Tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando, e expulsaram-no da comunidade. Tal de ciúme é danado, né? Outro incustoso, né? Ciúme provoca esses sentimentos aí. Na verdade, o cego estava dando era um banho de evangelização, né? Naquele povo, né? Aí me faz eu lembrar, gente, os fariseus expulsaram o cego da comunidade. Aí me faz pensar uma coisa muito séria, de quando pessoas não são bem recebidas nas nossas igrejas, nos nossos templos. Pior ainda, quando nós somos motivos para que pessoas deixem as igrejas, a religião. Isso acontece, como os fariseus fizeram aqui, que expulsaram o cego da igreja. Às vezes a gente acaba sendo causa
de desânimo para quem frequenta uma igreja. Primeiro, que a igreja não é de ninguém. A igreja é de Deus e de todos nós. Deus não faz distinção, não. Embora ele tenha muito carinho para com os pobres, ele não faz distinção, não. Na igreja pode ir o rico, o milionário, o bilionário, a pessoa mais pobre que tiver, ela é de todos. Todos têm direito. Ninguém é dono da igreja. A igreja é de Deus e de todos os povos. É claro que existe a hierarquia, né? Os bispos, os padres, que são os grandes responsáveis, né? Eles é que são assim, os administradores, são consagrados para isso. Fizeram um voto, foram ordenados, são consagrados, tudo bem. Agora, entre todos nós, entre o povo de Deus, entre a hierarquia, entre todos nós, que haja muita caridade cristã, que nunca desanimemos ninguém de praticar a sua fé, a sua religiosidade. Naquele tempo, o cego de Jericó passou por essa experiência, né, de ser expulso. Mas aí Jesus ficou sabendo da coisa, né? Aliás, Jesus está sempre aí arrumando, ajeitando as coisas, consertando os estragos das pessoas. E Jesus foi lá e amou aquele cego. Depois de curar, depois de recuperar da cegueira, Jesus ainda teve que ir lá, né, e consolá-lo, amá-lo, motivá-lo. Não preocupa com isso não, minha filha, que lá é os fariseus, é assim mesmo, mas o importante é que você está fazendo a coisa certinha, você está vivendo a sua fé. Que coisa bonita. Então, para encerrar este nosso programa, Jesus falou assim, João 9,37, tu estás vendo, é aquele que estás falando contigo. Exclamando, ele, o ex-cego, né, diz, eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Que nós possamos também, a exemplo daquele cego, nos prostrarmos diante do nosso Deus. Reconhecer que Ele é Senhor da vida, da história, da humanidade, Senhor dos poderes, mas que Ele quer que todos nós sejamos felizes, que haja entre todos nós a graça, sobretudo a graça, de sermos filhos de Deus, filhos amados por um Deus. Que nessa Semana Santa, que na ressurreição do Senhor que se aproxima, sejamos ressurgidos para a vida, alimentados pela graça de Deus. Até a semana que vem, se Deus quiser.